Capítulo 83, Interlúdio 2. Verdadeira mágica. Scarlett zombou. Outro nome pretensioso para minha coleção, então. Por que você não aparece? Falar assim é cansativo e os meus professores? Você não tem medo deles se intrometer? Não. No momento, seus espelhos de vigilância apenas mostram você dormindo. Isso requer um pouco de esforço, mas posso mexer com eles por um tempo. Lita engoliu um pedaço de saliva. O monstro não estava mentindo, já poderia ter matado ele 10 vezes. Mas isso só tornou a situação ainda mais assustadora. Como saio sem acordar os outros? O passo de dobra apareceu na frente dele, liderando na frente dos Corpicore. Lutando duro para impedir que seus joelhos tremessem, Lit começou a tecer todos os seus feitiços mais fortes, preparando-se para o pior. Scarlett olhou para ele com um olhar curioso. Apesar de estar tão perto, era difícil perceber qualquer vestígio de corrupção, e isso já era um bom sinal. O que você quer de mim? Lit perguntou com um feitiço pronto para cada um de seus dedos. Eu já te disse, só quero o seu objeto amaldiçoado. Depois disso, vou sair do seu cabelo. Meu parceiro não é um objeto amaldiçoado nem nada. É apenas um artefato. Você está claramente enganado. Você sabe o que é um objeto amaldiçoado? Não, Lita admitiu. Veja bem, não importa o quão poderoso seja um artefato, ele não tem vida. É apenas um objeto. Scarlett entregou a ele seu óculos. Este é um artefato, acredite em mim. Agora, use sua verdadeira magia e me diga, ela parece viva para você? Lit usou revigoramento e visão da vida, percebendo muitas e poderosas magias dentro dele, mas nenhuma vida. Tinha fluxo de mana, mas nenhum núcleo de mana ou força vital. Solos, e o seu senso de mana. Ele realmente tem mais poder do que muitos de seus professores, mas nenhum núcleo de mana. Esse enorme castelo é um artefato enorme e poderoso, mas está vivo. Scarlett apontou para o grifo branco com uma de suas garras. Mais uma vez, a visão da vida e o sentido de mana relataram um enorme fluxo de mana, mas nenhum núcleo de mana. Não, Lit disse com relutância. Agora, e o seu anel? Lit usou revigoramento pela primeira vez em Solos. Assim como no passado, ele usara a visão da vida para ver seu fluxo de mana e força vital. Revigoramento revelou um pequeno núcleo de mana amarelo. Por que você nunca me disse que tem um núcleo tão fraco? Lit perguntou, surpreso pelo fato de que ela era tão fraca, apesar de todos os anos passados juntos. Bem, você nunca perguntou. Além disso, o que você esperava? Depois de quase morrer de fome, fiquei com apenas um vermelho. Ainda preciso de tempo para me recuperar. Tenho um núcleo de mana amarelo, Lit admitiu. Scarlett teve que engolir um enorme escárnio. Isso confirma minhas preocupações. Essa coisa está brincando com ele como um violino. Não há como um artefato vivo ter apenas um núcleo de mana amarelo. Deve estar usando algum truque para obscurecer seus sentidos. Scarlett assentiu e prosseguiu com sua explicação. A vida não pode ser criada por capricho, a partir do nada. Existem apenas duas maneiras de dar vida a um objeto inanimado, e ambas exigem um preço terrível. O primeiro método requer um mago ou criatura muito poderosa e muito insana. Um objeto amaldiçoado é quando alguém tira uma parte enorme de si mesmo e o vincula a um artefato poderoso. O filactério de Lich é o exemplo mais comum, mas não é o pior. Algumas criaturas têm um profundo ressentimento ou ambição insana, mas não têm vontade de viver para sempre. Então, eles passam essa obsessão deles para o único objeto em que estão mais apegados, dando-lhe vida. Mas cuidado, apesar de ter uma mente própria e imensos poderes, um objeto amaldiçoado é na maioria das vezes apenas uma sombra das piores partes de seu criador. Ela seduz seu novo mestre com promessas de poder e glória, mas toda vez que são usadas, a fronteira entre mestre e servo diminui. O vínculo mental que eles compartilham permite que o objeto mexa com a mente do proprietário, mudando pouco a pouco. Até que ele se torne uma cópia do criador do objeto, esforçando-se para completar suas pontas soltas. E quando o usuário morre, ele apenas procura uma substituição. E o segundo método? Lita estava perdendo tempo, esperando que alguém viesse em seu socorro. Bem, isso é ainda pior.
Ao ponto, faz parte da chamada magia proibida. Proibido. Lit nunca ouvira falar de nenhum tipo de mágica ser proibida, nem mesmo de necromância. Sim. Magia proibida é a coisa mais horrível que uma criatura mágica poderia fazer. Usando a vida de outras pessoas para capacitar suas criações. Essa magia pode dar origem a milagres, mas o preço é alto demais, os riscos imensos. É um processo não natural, quase impossível de equilibrar. Um pequeno erro pode transformar o milagre em um pesadelo. O caso mais comum de magia proibida é quando o mago é tão obcecado por alguém que recorre à magia para amarrá-lo a um objeto. A vítima fica condenada a uma eternidade de escravidão e, após a morte de seu sequestrador, as únicas coisas que aguardam são a loucura. Ainda um prisioneiro, incapaz de livre-arbítrio, condenado a obedecer a quem quer que mantenha o foco da magia. Não sou um herói, nem um autoproclamado aliado da justiça, mas destruir essas abominações é um ato de misericórdia para com as vítimas desse tipo pervertido de mágica. Obrigado pela lição, mas meu parceiro também não lhe apertou os punhos, não querendo se submeter. Não existe uma maneira de provar que você está errado. Ele perguntou como último recurso, esperando evitar uma terceira morte. Claro que sim. O rabo de Scarlet parou de balançar, assumindo uma forma de ponto de interrogação. Sendo a cauda de um escorpião, em vez de um gato, o gesto resultou ameaçador. Lit deu vários passos para trás, todo o corpo em chamas pela mana que estava prestes a desencadear. Ponto de interrogação significa que o gato está feliz, balançar significa nervosismo. Maldita cauda. Desculpe, hábitos morrem com dificuldade. Scarlet colocou a cauda debaixo do corpo, em um sinal de paz. Eu só preciso tocar em você, o Scorpicore, disse levantando sua enorme pata. Se eu estiver errado, o que considero altamente improvável, deixarei vocês dois em paz. Você tem a minha palavra. Fazia sentido, até Lit precisava de contato físico para usar o revigoramento. Se o Scorpicore tivesse uma técnica semelhante, provavelmente funcionaria da mesma maneira. Lita sentiu Scarlet pressionou duas almofadas de seus dedos na testa. Sendo muito mais antiga e experiente que Lit, sua técnica de aura não só possuía todas as propriedades do revigoramento, mas também permitia que Scarlet vislumbrasse a verdadeira natureza do sujeito. Sob os efeitos da aura, nenhum engano era possível, tanto o corpo quanto a mente não podiam mentir. O que Scarlet viu causou calafrios na espinha. O corpo estava bom, assim como a mente, o núcleo da mana, além de um pequeno desequilíbrio causado pelo excesso de refino. Era algo que se consertaria por si só, com o tempo. Mas onde o verdadeiro eu de Lit deveria estar, havia apenas um vazio sem fundo, feito de raiva, luto e ódio. Olhando para aquele abismo, o Scorpicore podia ver o abismo olhando de volta, tentando manchar sua mente com lógica distorcida e fúria desenfreada. Circulando o vazio, havia várias luzes, mantendo o vazio à distância e impedindo-o de devorar tudo. Aproximando-se das luzes, Scarlet pôde ver que cada um deles tinha um rosto e um nome. Carlo, Rena, Lark e assim por diante. Apenas uma luz tinha nome, mas sem rosto. Solos. Ordem e caos. Que diabos é esse filhote? Isso é exatamente o que eu esperaria encontrar em um objeto amaldiçoado, não em qualquer ser vivo. Se a corrupção se espalhou tão rápido, significa que é muito pior do que eu pensava. Provavelmente serei forçado a matar os dois. Para confirmar seus suspeitos, Scarlet tocou o anel, apenas para mais uma vez permanecer completamente estupefato. Não apenas o núcleo de mana era amarelo, tornando-o o pior artefato vivo de todos os tempos, mas não havia vestígios de loucura, dor ou má vontade. Havia apenas uma luz, como o Scorpicore era usado em filhotes e bebês. O ser no anel era tão ingênuo para ser perturbador. Os pontos pretos que cercavam a luz tinham o mesmo nome e rosto. Lit. Estar tão perto do abismo por tanto tempo parecia ter afetado o artefato vivo, tornando-o menos confiante e cínico. Pela grande mãe. A cabeça de Scarlet estava girando. O humano está corrompendo essa coisa. Não o contrário. Que loucura é essa?
Por causa do choque, o Scorpicore deu um passo atrás, tentando reorganizar seus pensamentos caóticos. Seja o que for, você não é uma criança. Você é um monstro, Scarlett rosnou. Bem, você também não é tão bonito, pelo menos de acordo com os padrões humanos. Lita encheu-se até a borda com mana com revigoramento. O tom e o brilho da fera já tinham dito tudo o que ele precisava saber. Filhote insolente. Quem se importa com a aparência? Não é sobre o que você faz, é por causa do que eu sou. Lita completou a frase, lembrando as palavras de protetor. Sinto muito, Solos. Foi ótimo conhecê-lo. Parece que você encontrará outro parceiro. Por favor, esqueça-me e viva o maior tempo possível e feliz. A disparidade entre Lita e seu oponente não era algo que pudesse ser superado com truques sujos ou engenhosidade. Lita estava se preparando para morrer, sua única esperança era dar a Solos tempo suficiente para fugir da fera louca. De jeito nenhum. A culpa é minha. Se não fosse por mim, essa coisa teria deixado você em paz. Não vou deixar você. Não tenho chances por conta própria, prefiro muito mais lutar do que correr. Solos apertou seu anel com força, impedindo que Lita tirasse. Graças à sua técnica aura, Scarlett ainda era capaz de ver os dois núcleos de mana. A habilidade teve efeitos duradouros. Por um breve momento, os núcleos começaram a pulsar em uníssono. O amarelo retirou o excesso de energia do ciano, ficando verde e permitindo que ele se estabilizasse para o próximo nível. A ressonância dos dois núcleos permitiu que o poder mágico de Lita fosse muito além de seus limites, a ponto de um anel crescer e expandir, cobrindo a mão direita na forma de uma luva sem dedos. Ainda não era nada comparado à força do Scorpicore, e mesmo assim a criatura olhou com espanto. Nada naquela noite fazia sentido, sua paciência acabara. Eu me rendo, Scarlett disse, deixando Lita e Solos tão chocados quanto o Scorpicore. Capítulo 84, Dia 3. Você o que? Lita continuou usando o revigoramento, sobrecarregando seu corpo com mana. Ele não tinha motivos para acreditar em uma mudança de coração. Sim, desculpe. Encontrar tantos mistérios ao mesmo tempo me dominou por um segundo. Vou permanecer fiel à minha palavra e deixar você em paz. Não sei o que é isso, nem o que você é, mas isso não é motivo suficiente para matar. Scarlett notou que, além daquele fugaz segundo, os dois núcleos de mana haviam voltado ao normal. O artefato fraco era um anel. O que você quer dizer com não saber o que eu sou? Lita agora estava mais assustado do que antes. Você pode parecer uma criança, mas não é. Você está mais perto de uma abominação do que de um ser humano. O oposto representa seu parceiro. Essa coisa não é uma perversão distorcida da vida, mas um ser vivo como eu nunca conheci antes. Meu raciocínio foi baseado em suposições falsas. Eu quase deixei minha arrogância guiar minha mão, e por isso peço desculpas. O Scorpicore abaixou a cabeça, sua aura ameaçadora e postura agressiva diminuíram. Por que você achou que meu parceiro está me enganando? Lita não sabia como reagir. A única coisa em que ele conseguia pensar era agir de maneira amigável, mas permanecer vigilante. Você sabe que isso faz parte da sua força vital? Bem, sim. Quando eu encontrei meu anel, ele estava à beira da morte. Nós nos ajudamos desde então. O filhote continuava vomitando verdades inacreditáveis, como se fossem a coisa mais natural do mundo. A cabeça de Scarlett estava girando. O Scorpicore se orgulhava de seu conhecimento e sabedoria, mas nada disso ajudou a fazer sentido nessa bagunça. À beira de um colapso nervoso, Scarlett decidiu fazer uma última tentativa. Colocou a pata esquerda na cabeça de Lita e a direita em Solos, enquanto ativava a aura. Seus pensamentos não podem mentir. Se o artefato vivo tentar mexer com minhas leituras, notarei imediatamente, pensou. Você é humano ou abominação? Ele perguntou a Lita. Até onde eu sei, um humano verdade. Você estava cheio de raiva antes de encontrar seu parceiro. Eu acho que era ainda pior antes. Verdade com sinceridade no topo. Você tem alguma má vontade em relação ao humano? Dessa vez, Scarlett perguntou a Solos. Não. Eu gosto muito dele. Essa resposta levou o Scorpicore ao pico da frustração.
Tudo que eu aprendi é uma mentira. Gritou em desespero, deixando-os ir. Incapaz de manter tanta mana por mais tempo, Lito deixou dispersar. Ainda atordoado, o Scorpicore virou as costas, preparando-se para sair. Espere. Pelo menos me explique o que fez você mudar de ideia. O elo entre vocês dois não é parasitário. Essa coisa não está realmente sugando sua força vital. Pelo contrário, permite que você use um fluxo maior de mana do que naturalmente, evitando o excesso de energia para danificar seu corpo e usar como sua nutrição. 2 pássaros com uma pedra. Matar você também está fora de questão. Você não fez nada errado. Eu observei sua equipe durante esses dias. Você demonstrou respeito pela floresta e seus animais. Desde que você se comporte, você é livre para viver sua vida como estudante. Não é da minha conta. O Scorpicore subiu ao céu com um único bater de asas. Um objeto amaldiçoado de boa índole e uma abominação capaz de reter sua autoconsciência. Agora eu vi tudo. Lee tinha tantas perguntas sem resposta em um canto de sua mente. O que era verdadeira magia? Qual era o significado do despertar? Como entrar em contato com eles? Mas a única coisa em que ele conseguia pensar era na alegria de ainda estar vivo. Ele não queria encontrar o Scorpicore novamente, pelo menos até que ele fosse forte o suficiente para se manter firme. Lit voltou para a caverna. Seu corpo já estava começando a experimentar os efeitos posteriores da sobrecarga de mana. Movendo-se o mais silenciosamente que pôde, ele entrou no banheiro da caverna lateral, finalmente perdendo o controle da bexiga. No dia seguinte, ele precisava usar o revigoramento apenas para voltar às condições anteriores. Entre o estresse físico e psicológico do encontro com o Scorpicore, ele mal conseguia dormir um pouco. Ele estava em péssimo estado, assim como seus companheiros. A magia podia curar todas as feridas, mas havia apenas uma maneira de recuperar sua resistência sem descanso. O curandeiro teve que compartilhar sua força vital com a magia das trevas, mas Lita era o mais cansado deles. Enquanto tomava o café da manhã, comia as ervas e frutas deixadas no dia anterior, Lita fez o seu discurso. Gente, por que não desistimos? Todos na mesa ficaram surpresos, mas ninguém pareceu indignado com a ideia. Quero dizer, olhe para mim. Eu sou um curandeiro, mas lutei na linha de fogo desde o primeiro dia. Eu já usei todos os truques do meu livro. Se esses animais voltarem hoje, duvido que tenhamos uma chance de sobrevivência. Fomos enviados para cá para aprender, e caramba, se aprendemos mais do que uma coisa ou duas. Agora estamos fisicamente exaustos e mentalmente cansados. Se este fosse um campo de batalha, eu diria que é melhor recuar para lutar outro dia, em vez de travar uma batalha perdida. Com olhos profundos e corpos doloridos de 2 dias dormindo no chão, a proposta parecia bastante atraente. Por mais que me doa, eu não posso aceitar. Gloria falou primeiro. Se este fosse um campo de batalha, você estaria certo não uma vez, mas 100 vezes. Mas isso é apenas um exercício, e temos muito a aprender. Mesmo com a derrota, Lita sentiu, ele não podia refutar o raciocínio dela. Simbelha entrou na conversa. Entendo seu ponto de vista, você é um caçador habilidoso e conseguiu defender sua posição desde o primeiro dia. Mas ontem foi minha primeira verdadeira batalha, não posso desistir depois de conseguir tão pouco. Eu estou com muito arrependimento. Meus pensamentos exatamente, disse Vizen com um olhar feroz. Eu posso entender o peso dos seus ombros, mas isso é importante demais para parar assim. Se você acha que não pode me cobrir, então não cubra. Preciso aprender a me defender. Eu me recuso a ser um fardo para o grupo. Fantástico. Lee pensou. O grupo de patifes teve que crescer uma espinha no pior momento possível. Estou além do cansaço. Tudo que quero é um banho quente e finalmente me livre dos olhos do irmão mais velho. Não se preocupe, Lee. Gloria deu um tapinha nas costas dele. Eu sei que entre as poções, a luta e a cura, seu corpo deve estar gritando de dor. Eu farei o meu melhor para tornar seu trabalho o mais fácil possível. Lee sorriu, amaldiçoando interiormente sua má sorte. Sim, e hoje à noite estarei vendendo diamantes, ele acrescentou interiormente.
Mais uma vez, seu dia começou caçando, longe do ninho dos Quackers. Eles conseguiram colher carne e frutas, mas permaneceram na ponta dos pés o tempo todo. Flória estava tendo dúvidas sobre sua decisão anterior. Lita era a única que podia usar poções, e seu primeiro plano dependia muito disso para estabelecer o ritmo e não deixar Viz em aberto. Seus feitiços podiam virar a mesa, mas exigia muito tempo para se preparar, sendo sua magnitude e área de efeito tão grandes. Mas depois de se esforçar 3 vezes em 2 dias, ela pôde ver como Lita estava exausto. Suas mãos continuavam tremendo, seu ritmo era instável. Conhecendo os efeitos colaterais das poções, ela pensou que elas eram a causa de sua falta de vigor. Em vez disso, ele ainda estava sofrendo o choque da noite anterior. Estar em uma situação de vida ou morte era algo a que ele estava acostumado. Ser descoberto como não sendo uma criança, mas uma abominação, tinha dado a ele um susto real. O Scorpicor estava certo sobre ele. E as origens de Solus? Lid só queria um pouco de paz e sossego para acalmar seus nervos, mas ele foi forçado a usar a visão de vida, alternando a com o senso de mana de Solus para não desperdiçar muita energia. Suas habilidades exigiam foco e mana para serem mantidos ativos, especialmente para Solus, com seu fraco núcleo de mana e baixa capacidade de mana. No entanto, eles tiveram que fazer isso, sabendo que era apenas uma questão de tempo antes do próximo ataque. Naquele dia, Flória foi emparelhada com Lit e Belia com Vizen. Entrada. Lit gritou, levando seus companheiros de equipe a assumir a formação de batalha. Desta vez não houve aviso, todos ficaram surpresos com os sentidos aguçados e o instinto agudo de Lit. Flória e Belia conseguiram conjurar seus equipamentos, mas desta vez as bestas mágicas estavam indo ao redor. Infundidos com magia do ar, Mhoruk e Sentar se moveram mais rápido do que nunca, disparando entre suas posições e forçando-os na defesa. A equipe de Flória poderia segui-los com os olhos, mas, infelizmente, seus corpos não foram capazes de acompanhar. Sem poções e tão pouca experiência lutando no chão da floresta, sua única esperança era ativar o feitiço de voo de seus anéis. Isso aliviou parte da pressão de Mhoruk, mas tornou Sentar ainda mais perigoso. O Kron foi capaz de se mover mais rápido que uma flecha, agora que eles não tinham mais a cobertura ou pedras e árvores, golpeando com feitiços e garras. Em alguns segundos, o ritmo deles foi destruído e a chegada de Termin selou o acordo. Dessa vez, o Shinji não carregou nada, preferiu se mover silenciosamente, deixando o chão macio como um tapete. Usando a distração de seus parceiros, ele esperou uma oportunidade de agir. Assim que a formação dos estudantes diminuiu, ele atingiu o ponto fraco deles, Vizen, nocauteando com um único golpe de suas presas. Lit gritou para avisar seus companheiros de equipe, mas todo mundo já estava trancado em batalha. Um professor apareceu resgatando Vizen, e a partir desse ponto tudo ficou fora de controle. No ambiente da academia, Lit mal podia exercer metade de seu poder real, e agora essa quantia foi reduzida pela metade novamente. Seu corpo não tinha força, sua mente fora de foco, ainda repetindo conversa com Scarlet. Mas acima de tudo, ele não tinha motivação. Ele estava cansado de puxar a maior parte do peso da equipe sozinho. É minha culpa, eu facilitei tudo para eles por muito tempo. Eu ataquei, defendi, curei, forneci as refeições, cacei e cozinhei. Nesse ponto, eles poderiam enfiar uma vassoura no meu traseiro, então que eu posso limpar o chão para eles quando caminharem. Se eles querem alguma experiência, tudo bem por mim. Mas acabei de cuidar de crianças. Lit se perdeu quando um raio o deixou temporariamente atordoado, permitindo que Sentar o atingisse. Termin e Mhoruk se uniram, desmontando a armadura de Belia como uma lata de atum, enquanto Sentar manteve Flória ocupada. Mhoruk conseguiu morder o pescoço exposto, mas parou as presas antes de causar qualquer dano. Depois disso, os 3 animais mágicos desapareceram tão rápido quanto haviam chegado. O exercício terminou. Sendo o último de pé, Flória estava cheia de arrependimento e frustração.
Havia tantas coisas que ela havia esquecido, muitos erros que ela poderia ter evitado com um planejamento mais adequado. Ela finalmente percebeu sua arrogância, sempre confiando nos truques aparentemente infinitos de Lito para manter o grupo à tona sempre que algo fora de seus planos acontecia. Deveria ter pensado mais e com menos vontade de pensar. Ao colocar tanto ônus em uma única unidade, qualquer grupo era obrigado a desmoronar assim que o membro-chave não conseguia acompanhar. Quando o professor Thurman pareceu levá-la de volta ao Grifão Branco, Gloria ainda estava olhando para os últimos 3 dias em retrospectiva. Eles cometeram tantos erros, seus planos eram realmente tão cheios de buracos, que ela não podia acreditar que eles haviam durado tanto tempo. Continua no próximo vídeo. Continua no próximo